estudo da procaína hidrolisada, uma enzima, né, que faz a hidrólise de substâncias presentes no plasma. E aí, com 2 minutos, ela hidrolisa 3,5 mols por litro, 3 minutos 5,7 e assim sucessivamente. Se a gente observar visualmente aqui, ó, à medida que nós vamos aumentando o tempo, há um aumento na quantidade hidrolisada. A primeira pergunta é: existe uma relação linear entre a quantidade de procaína e o tempo decorrido após sua administração? Qual o grau dessa relação? Ora, visualmente eu consigo ver uma relação de proporcionalidade direta, mas eu não sei se ela é linear. Muito menos qual é esse grau. Determine a reta da regressão, que explica a quantidade de procaína em função do tempo, e calcule o coeficiente de determinação do modelo. Qual a quantidade de procaína hidrolisada após 6 minutos de sua administração e após 13 minutos? Ora, 6 minutos não está aqui na minha lista, ó. Nem 13. São pontos que são intermediários entre 5 e 8 e entre 12 e 14. A regressão linear, o modelo matemático, ela serve justamente para isso. Para valores que eu não avaliei nesse intervalo, que eles possam ser estimados pela equação. Tá? Então, nós vamos determinar a equação e depois substituir o valor de x na equação para achar o valor de y. E calcular o erro de estimação para cada valor de x. Então, vamos voltar à nossa planilha aqui do Excel. Né? Deixa eu compartilhar ela aqui com vocês. Então, está aqui. A planilha do Excel está composta com o tempo e a quantidade hidrolisada. E são as duas colunas presentes no estudo. Eu só transpus esses valores para cá. Tá? Bom, a primeira coisa que o exercício me pede é se existe uma relação linear entre a quantidade de procaína e o tempo decorrido após a sua administração. Qual o grau dessa relação? Para eu saber se existe essa regressão linear, basta eu montar um gráfico de dispersão. A montagem do gráfico de dispersão, seleciono a coluna X, seleciono a coluna Y. Venho aqui em inserir gráfico de dispersão. Dispersão de pontos. Olha que maravilha. Está aqui, ó. Eixo X, o tempo em minutos. Eixo Y, a quantidade hidrolisada em mols por litro. Olha os pontos como estão. Bem alinhados. Clico no botão direito aqui em qualquer um dos pontos. Poderia ser esse. Poderia ser esse. Poderia ser esse. Não importa. Botão esquerdo, adicionar linha de tendência. Ele já sugere para mim o melhor modelo, linear. Venho aqui, exibir a equação, exibir o valor de R. Olha que bacana. 0,9939, quase 1. Quase 100% dos valores estimados aqui dentro, ó, entre o tempo de 2 a 15 minutos, pode ser explicado por essa reta. Uma excelente regressão linear. Uma excelente curva de correlação. Então, qual é o grau dessa relação? Um grau de alta relação entre as variáveis, né? Superior a 99%. Mais precisamente, 99,39%. Determine a reta
de regressão está lá e explique a quantidade de procaína em função do coeficiente de determinação. Desculpa, calcule o coeficiente de determinação. Está aqui o coeficiente de determinação. Então já está a equação, já está o coeficiente. Então a letra B também já matou. Qual a quantidade de procaína hidrolisada em 6 minutos de sua administração e após 13 minutos? Então vamos lá. Como que eu faço isso? Eu costumo fazer isso já no Excel, pessoal, porque o que acontece? Quando a gente tem uma análise laboratorial, que é o que eu costumo fazer no meu dia a dia, a gente costuma fazer o que a gente chama de uma curva padrão, que é a curva de regressão que estabelece a fórmula matemática para a gente calcular os outros valores que a gente vai coletando e vai relacionar com aquela correlação. Aí eu venho e continuo aqui, ó, agora com o meu tempo coletado. Então, o valor de tempo aqui agora vai ser o tempo observado. Desculpa, coletado. Então, eu coletei lá um tempo e quero saber a quantidade agora hidrolisada que vai ser estimada.